excelente dia movimentado aqui, né? Já fomos treinar, já estamos aqui na organização da nossa turma de líderes Titânio. Vai ser uma turma linda, cheia de coisas maravilhosas, vão ser 2 dias incríveis. E nós estamos aqui totalmente comprometidos com aqueles que tomaram decisão. Decisão gera coragem, que gera um hábito, um comportamento de posicionamento. Quando nós temos um posicionamento, o mover se abre, né? O mover do Senhor, ele acontece, né? Então, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Se elas nos alcançam, é porque nós estamos em movimento, nós estamos em posicionamento, nós estamos numa atmosfera diferenciada. Amém? E hoje nós vamos para a leitura de 2 Reis 2, onde vem falando: quem permanece até o fim carrega o manto de Deus. E nós vamos fazer a leitura já pedindo ao Espírito Santo de Deus para trazer sabedoria e discernimento sobre essa palavra, para que nós possamos adentrar com o discernimento do Espírito Santo, né? A palavra de Deus, ela é muito rica, ela é viva, e nós precisamos da sabedoria do Espírito para poder ter o discernimento correto. Então o Espírito Santo vem conosco, falar conosco sobre essa palavra. E diz assim: sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu a Gigal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, e não te deixarei. E assim foram a Betel. Então Eliseu estava ali, ó, não abre mão de estar do teu lado, né? Era aquele realmente discípulo mesmo. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe falou: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. Ele quis deixar lá, né, ele, e partiu para Betel, e Eliseu: não vou com você. E aí depois Jericó: não vou com você. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por tua cabeça. E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor. Gente, poderoso, né? O Senhor tem sempre um propósito na palavra dele. O Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Então ele não abre mão de ficar perto de Elias. E foram 50 homens, os filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais dividiram para todos os lados e passaram em ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Pedido sábio, né? Tipo assim, ele sabia que Eliseu tinha uma unção, né? Ele pediu: quero porção dobrada. Pede o que quiseres, porque eu vou ser tomado de ti, está chegando a minha hora, né? Então ele pede, né? Saber pedir faz toda a diferença. Gente, a gente precisa de muito discernimento para saber pedir. E aí ele diz: porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu no céu como um redemoinho. Já pensou? Que poderoso Senhor Deus vem buscar Elias. Pela fidelidade, pelo mover, pela obediência, por ter ficado firme, muitas vezes sozinho. E aí vem carro de fogo, com cavalos de fogo. E ele subiu, né? Foi arrebatado, né? O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, nunca mais o vi. Pegando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Também levantou-se a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está, Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, e elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente a Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe
ao encontro e se postraram diante dele em terra. E disse-lhe: eis que agora os teus servos, há 50 homens valentes, ora, deixa eu ir buscar o teu senhor. Pode ser que levaste o Espírito do Senhor e o lançaste em algum monte ou algum dos vales, porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhe: enviai-os. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram com ele, pois ficaram em Jericó e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é uma boa situação essa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele o manancial de águas, deitou no sal neles e disse: assim diz o Senhor, sararei a esta água, e não haverá mais nelas mortes nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha falado. Então subiu dali Betel, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram à cidade, zombavam dele e disseram: sobe calvo, sobe calvo. E viram-lhe ele para trás e viu e amaldiçoou em nome de Jesus, em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram no bosque, pedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, poderoso, né? Então, Eliseu sabe pedir, ele não abriu mão. Hoje nós vamos aprender a não abrir mão das nossas promessas. Pode estar apertado, pode estar, sabe, pegando o negócio, mas nós não vamos abrir mão da promessa. Então, vamos aqui para o contexto. Existe uma transição, legado, Elias completa a boa obra, e uma unção dobrada, né? E quem permanece recebe a porção. O profeta Elias prestes a ir para o céu, e Eliseu quer que ele fique. Elias é arrebatado em um redemoinho com carruagem de fogo, e Eliseu pede porção dobrada a Elias e recebe o manto e realiza o primeiro milagre, que é dividir o Jordão para ele passarem. Depois purifica as águas de Jericó. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem: perseverança é a prova de preparo. Grandes promessas exigem perseverança. Grandes promessas exigem perseverança. Ontem eu fui para o culto e a pastora Fabíola falou algo muito poderoso, que é assim: a propósito nas tempestades, né? A tempestade às vezes vem para que a gente obedeça, vem para que a gente se posicione, vem para nos alinharmos nos nossos propósitos. A tempestade, ela vem muitas vezes para poder nos conduzir para o plano de Deus. Então, sempre há um propósito e a gente precisa perseverar, prosseguir com esperança, né? Então, nós também temos aqui um ensinamento que é honrar o legado, abrir portas espirituais. Eliseu reconhece Elias. Eliseu, quando ele pede porção dobrada de Elias, ele sabe quem era Elias, ele sabe o que Elias teve, ele sabe o que estava sobre Elias. Quem honra recebe transferência espiritual. Então existe ali uma coisa chamada transferência espiritual. Existe isso? Existe. Deus, ele dá unção, existe a transferência espiritual. Terceiro, porção dobrada, existe compromisso dobrado. Eliseu pediu porção dobrada. Há promessas disponíveis, né? O manto lá desceu e eles receberam. Nós precisamos tomar posse, pegar o verdadeiro sinal. E nós temos que ter ação. Exemplo, o manto desceu lá, ele podia ter deixado, mas ele agarrou, né? E ele tomou posse daquela promessa. Ele soube pedir, ele tomou posse, ele não abriu mão. Então, assim, ele era muito posicionado, né? Assim, eu vejo Eliseu muito posicionado, sabe? Sabendo muito bem o que ele queria e não ia abrir mão daquilo. E é isso que a gente tem que ter. Pessoas ao nosso lado que não abrem mão. Pessoas que estão do nosso lado e realmente querem, vão atrás e conseguem. Amém? Então, nós já vamos aqui declarar hoje: eu vou permanecer em Deus. Eu vou permanecer em Deus. Eu vou permanecer em Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não troque promessas por propostas. Propostas vêm e vão. Promessas de Deus não. Promessas de Deus, elas são geracionais. Amém? Então, que Deus te abençoe. Lembra sempre: grandes promessas exigem perseverança. Amém? Glória a Deus, estamos aqui. Fique em oração por nós, pela nossa turma, que eu creio que coisas poderosas Deus já está fazendo e que a palavra do Senhor nos encha nessa manhã e que nós possamos caminhar firmes. Lembrando, todas as nossas lives estão no Spotify e no YouTube, é só você acessar o link na bio.
compartilha, manda para mais pessoas, que eu tenho certeza que essa palavra falou muito ao meu coração e vai falar com várias pessoas também. Assim nós vamos fazer essa corrente do bem, trazendo a palavra viva do Senhor e alimentando as pessoas de coisas boas, né? Amém? Fica com Jesus.